Olá, estamos de volta com mais uma aula, a aula de número 11 e última aula do primeiro módulo do curso de francês Joie de l'apprentissage, le français pas à pas. Nessa aula de vocabulário, nós vamos conhecer les professions, les métiers, tá? Então a gente vai conhecer, entrar no mundo de como a gente fala sobre as profissões, tá? Em francês. Primeiro de tudo que profession e métier costumam ter o mesmo significado, tá? Mas existe uma diferença sutil. Profession designa o nome do cargo de alguém, tá? E métier indica a soma de conhecimentos para se realizar uma função, tá? Bom, então agora vamos ver os lugares de trabalho, onde as pessoas trabalham, né? Les lieux de travail. As pessoas podem trabalhar dans un bureau, Ó, o som do U, o som do O. Dans un, em um bureau, em um escritório. Dans une entreprise, dans une entreprise, que é uma empresa. E nesses lugares trabalham une secrétaire, tá? Secrétaire, na verdade, né? Porque esse E é sozinho. Então, secrétaire. Un comptable, esse P a gente não costuma pronunciar, comptable, que é um contador. Aí aqui a gente vai ter que juntar, ó, un informaticien. Informaticien é o técnico de informática, tá? Ou un technicien, a gente chama ele também. Lembra que eu tinha falado que o CH tinha som de sh? Quando esse CH vem de uma palavra de origem inglesa, né? Tech, né? De tecnologia, esse CH tem som de k, tá? Então, un technicien, um técnico de informática. As pessoas também podem trabalhar dans une usina, tá? Ou dans une industrie, tá? E lá trabalham um ouvrier, aqui ó, o V, né? Aqui é um V, ouvrier, um operário, un artisan, tá? É o artesão, tá? E geralmente exercem un travail manuel, um trabalho manual, travail manuel. Ou, né, aqui a gente fala mécanique, um trabalho manual ou mecânico. Em muitas casas as pessoas podem trabalhar, né, dans de nombreuses maisons, em muitas casas, tá? Em numerosas casas, tá? Esse nombreuse vem de nombre aqui, que é número. E quem trabalha em numerosas casas, né? Un architecte, a gente junta o N com A, un architecte, CH, un architecte. Aqui, na verdade, ele não trabalha na casa pronta de alguém, né? Ele trabalha na casa que vai ser de alguém, mas ainda assim é uma casa de alguém. Un plombier é o encanador. Un électricien, un ingénieur, tá? Olha a diferença desse un ingénieur, um engenheiro. Un gardien, que é um guarda, un gardien. E essas pessoas, elas prestam serviços a un client, ou des clients, né? Alguns clientes, tá? Eles atendem a domicile, tá? Onde mais as pessoas podem trabalhar? Dans une école primaire. E quem trabalha lá?
Une institutrice. Institutrice. Uma professora, tá? Aqui teria o mesmo sentido de instrutora, de tia da escola, sabe? Institutrice é mais para criança, tá? Então pode ser a inspetora, pode ser a instrutora, a tia, né? Dans un lycée, em um colégio, tá? A gente chama de liceu em português, né? Mas na verdade seria o colégio de ensino médio, tá? Lycée. Dans un lycée, quem trabalha dans un lycée ou dans une université, aí sim a gente chama de professeur, tá? Un professeur ou une professeure, tá? No feminino. Ou un directeur, também trabalha nesses lugares, tá? Dans un magasin, magasin, uma loja. Ou dans une boutique, boutique, tá? Quem trabalha nesses lugares? O magasin é uma loja grande e o boutique uma loja pequena. Trabalham nesses lugares un vendeur, um vendedor. E o feminino seria, acaba com o que, ó? Feminino, euse, tá? Une vendeuse. Une commerçante, no feminino, uma comerciante. E eles servem os clientes, atendem os clientes. Depois, dans un restaurant, em um restaurante, restaurant. Quem trabalha no restaurant? Un chef. Un cuisinier. Un serveur. A gente viu que é o garçom, né? E os clientes são servidos à table, à mesa. Certo? Então aqui tem algumas profissões. Quem trabalha au tribunal, mesma coisa do tribunal. Um abacate, não, un avocat, um advogado. Un agent de la fonction publique. Un agent de la fonction publique, tá? Um agente da função pública seria um funcionário público, tá? Dans un hôpital. Un médecin. Une infirmière. Un chirurgien. Un anesthésiste. E eles atendem les malades. Tá? A gente fala até o D. Os doentes. Depois, quem trabalha para um jornal. Para um jornal ou para um canal, né? A gente fala une chaîne. Ou para a rádio, la radio, trabalham um. Journaliste. Un annonceur. Un présentateur. Certo? Feminino de présentateur seria présentateuse, porque a gente viu, né? E o R vira euse. Ou seria présentatrice, que o feminino, né? Acaba com T e o R. Lembra? Acaba com tris, será? Ou euse. O feminino de présentateur é o présentatrice, tá? Igual actrice. E quem trabalha dans un théâtre, televisão, pode ser, né? Une chanteuse. O que é o chanteuse? Aqui a gente tem a terminação feminina. Então, se tá euse, o masculino era né? Chanteur é o cantora, chanteuse.
Une actrice, uma atriz, trabalha no teatro, na TV. Une danseuse, uma dançarina. Un magicien, tá? Quem trabalha dans un avion, avion, trabalha un pilote, une hôtesse de l'air, que é uma comissária. Em um táxi, dans un taxi, trabalha un chauffeur, tá? E eles levam os clientes à destination. Dans un garage. Lembra que eu falei que tudo que termina com age era masculino? Tá vendo aqui, ó? Un garage, né? Que é uma oficina, tá? A gente tinha visto voyage, né? Un voyage, masculino. Un garagiste, un mécanicien, tá? Garagiste, mécanicien é a mesma coisa, que é o mecânico. E em um chantier de construction. Chantier de construction é o canteiro de obras, tá? Trabalha un maçon, um pedreiro, tá? Outras palavrinhas, tá? Agora, le féminin des professions, o feminino das profissões. Algumas profissões são gramaticalmente masculinas apenas, mesmo que existam mulheres com essas profissões, tá? Nesses casos, não se usam os artigos e adjetivos no feminino, mas sempre no masculino. Tá? Então, por exemplo, quando a gente fala médecin é uma palavra que está sempre no masculino. Tá? A gente não vai falar médecine, porque aí vira médecine, que é medicina. Tá? Pode ser remédio também, depende do contexto, mas a gente não pode colocar o E aqui. O que a gente faz? Ó, a gente pode dizer, ou a gente deixa no masculino mesmo, elle est un bon médecin. Ó, ela é um bom médico, seria ela é uma boa médica. Tá? Mas o médecin é masculino, então os adjetivos também ficam no masculino. Ou a gente pode usar o nome da pessoa. Julie est un merveilleux ingénieur. Aqui tá tudo no masculino, tá? Mas eu usei o nome dela. Então eu sei que eu não tô falando que Julie é um maravilhoso engenheiro. Tô falando que a Julie é uma maravilhosa engenheira, tá? A gente não usa aqui a gente mencionou, né? A gente não usa artigos com as profissões, né? Então, por exemplo, eu não falo je suis un chanteur. Eu não falo eu sou um cantor. A gente só usa o un se a gente está usando adjetivos juntos, tá? Então a gente fala elle est un bon médecin ou elle est médecin. Ela é médica. Se ela é uma boa médica, daí já é outra questão, tá? Aí sim a gente usa un bon médecin. Mas se a gente não tá dando nenhum elogio, só falar, ela é uma médica, elle est médecin, não uma médica, ela é médica, tá? A gente também pode dizer, mesmo que esses pronomes, esses adjetivos sejam masculinos, a gente pode dizer assim, ó, c'est une femme chauffeur de taxi, tá? C'est une femme chauffeur de taxi. É uma mulher motorista. C'est une femme chauffeur, tá? É uma mulher motorista. C'est une femme médecin. Então essa daqui é outra forma de dizer. C'est une femme médecin. É uma mulher médica, tá? Assim, não teria muita necessidade de dizer assim, tá? Mas existe essa possibilidade, tá? Se você usar o nome da pessoa, se você quiser falar assim, também não tem nenhum problema. Certo? Bom, agora vamos ver algumas abreviações que costumam aparecer comumente, né, em questões medicais, né, situações aliás, não medicais, situações profissionais, né, em que aparecem abreviadas as profissões. Então, se a gente vê escrito un instit ou une instit,
a gente está falando de un instituteur ou une institutrice, que é o professor, professora de escola de criança, tá? De escola primária. Então a gente chama, abrevia, tá? Instit. Depois, un prof, né? Je suis prof de français, eu. Então, prof, professor, igual em português, tá? Só que a gente fala prof, tá? Prof de français. A gente tem também kiné. Un kiné, une kiné. Kiné é o kinesiterapeute, tá? Kinesiterapeute é uma pessoa que dá cuidados corporais terapêuticos, tais como movimentos ativos, passivos e contrariados, em vista de aliviar as dores musculares e articulares devido a um trauma, tá? Então, o kinesiterapeuta. Depois temos un dactylo ou une dactylo, né? Datilógrafo. Outro tópico. A gente tem agora les catégories professionnelles, as categorias profissionais, tá? Quem trabalha, quando a gente chama alguém de fonctionnaire, tá? Le fonctionnaire, tanto faz masculino ou feminino aí, a gente está se referindo a alguém que trabalha para o governo, tá? Então, je suis fonctionnaire du gouvernement, eu sou funcionário do governo. Fonctionnaire du ministère, né? Igual quando a gente fala concursado, né? Sou concursado, eu sou funcionário público do ministério e tal, certo? Quando a gente fala employé, je suis employé, é alguém que é empregado, alguém que está empregado, que trabalha para uma empresa, tá? Então, por exemplo, employé de bureau, de banque, je suis employé de banque. Je suis employé de bureau, tá? Sou empregado de escritório, sou empregado de banco. L'ouvrier, quem trabalha para um patrão, tá? Então, por exemplo, le mécanicien, le maçon, tá? Eles são ouvrier. L'artisan, quem trabalha por conta própria. Então, nós temos, tá? O électricien, plombier. Depois, le commerçant, comerciante, né? Quem trabalha com a venda de produtos. Fleuriste, boulanger, certo? L'intellectuel, intelectual, aqueles que escrevem e publicam suas ideias, tá? A gente tem muitos casos aí, ó. Écrivain, journaliste, professeur, tá? Cientistas, etc. Le cadre, tá? Le cadre são pessoas da direção de uma empresa, né? São cargos altos da empresa. Então, chef du marketing, marketing. Directeur du personnel. Então, chefe de marketing, diretor de pessoal. Certo? O que mais? L'activité professionnelle. Agora, a gente vai ver cada fase pelas quais passa uma pessoa, tá? Desde quando é étudiant, né? O étudiant, ele vai à l'université, né? O estudante vai à universidade e por isso ele não trabalha, tá? Então aqui a gente está vendo as fases das profissões de alguém, tá? Então antes de ter uma profissão a gente é estudante, étudiant. Je suis étudiant de lettres, eu sou estudante de letras. L'apprenti, o aprendiz, tá? Ele pode ser um adolescente ou um jovem adulto que aprende un métier, tá? Que aprende a fazer alguma coisa. Então a gente tem l'apprenti coiffeur, o aprendiz de cabeleireiro. E depois nós temos le stagiaire, tá? Aqui, ó, não tem vogal, então não tenho que abreviar. Le stagiaire. O estagiário, ele estuda e trabalha na mesma área para poder ganhar experiência. Il fait un stage. Ele faz um estágio. Fait é o fazer, ele faz.
Il est stagiaire dans une entreprise. Ele é estagiário em uma empresa. Beleza, ele é estagiário, foi efetivado, começou a trabalhar, trabalhou por muitos anos, mas acabou perdendo o emprego. Le chômeur, tá? O desempregado, tá? É a condição de quem perde o emprego. Il a perdu son emploi. Essa frase está no passado. Ele perdeu seu emprego, emploi. Il est chômeur. Ele está desempregado. Ou ele está au chômage, né? Como se falasse, ele está no desemprego, tá? Então, ele está desempregado. Se você trabalhou, não foi demitido e se aposentou. Você é le retraité, tá? Você está aposentado. Retraité, lembrando que ele termina com e com acento. Então, ele veio do verbo aposentar, tá? Então, por isso que existe o verbo aposentar aqui, ó. Retraite, tá? Que também virou substantivo. Il est retraité, ele está aposentado. Il est en retraite. Ele está na aposentadoria, en retraite. Certo? Agora, as perguntas clássicas né, pra gente, no dia a dia mesmo, perguntar para as pessoas sobre a profissão delas, a gente falar da nossa profissão. Como é que eu pergunto qual é a sua profissão? Quelle est ta profession? Quelle est votre profession? Lembra sempre. Aqui eu até sublinhei o V de vous. Se eu estou falando com vous, né, uma pessoa que eu não conheço, ou várias pessoas, eu falo com elas com o vous. O seu, né, qual é as suas profissões, quais são as suas profissões, é o votre, tá? Mas se eu estou falando com o tu, qual é sua profissão? Ta profession. Je suis professeur, je suis dentiste, je suis cadre. Ó, a gente usa assim mesmo. Je suis cadre dans une grande entreprise. Eu sou executivo em uma grande empresa, tá? Qu'est-ce que vous faites? Outra pergunta. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que ou est-ce que, tá? Se você não quisesse usar também não teria problema. Esse est-ce que. Mas eu recomendo vocês usarem a frase desse jeito, né? Porque assim já fixa na sua memória do jeito que ela é. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Ou qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Dans la vie. Na vida. Da vida. Dans la vie. Dans la vie. O que você faz da vida? Je suis le médecin de votre père. Aqui a gente usou artigo porque complemento, tá? A gente falou que a gente está especificando que eu sou o médico do seu pai, tá? Se eu quisesse dizer só que eu sou médico, je suis médecin. Mas aqui eu tô acrescentando a minha informação, né? Eu poderia dizer je suis le meilleur médecin. Eu sou o melhor médico. Estaria acrescentando uma informação também. Então aí eu poderia usar o artigo. Mas se eu quero só dizer eu sou médico, je suis médecin. Je suis le dentiste de ton ami. Eu sou o dentista do seu amigo, tá? Qu'est-ce qu'il fait comme travail? Aqui eu coloquei o il com o verbo fazer, tá? No presente. Mas poderia ser qualquer outra pessoa. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites comme travail? Qu'est-ce que tu fais comme travail ou comme métier, tá? O que você faz de profissão? Mas aqui a gente perguntou ele, né? Qu'est-ce qu'il fait? O que ele faz de profissão? Il est un excellent chirurgien. Il est un excellent chirurgien, tá? Ele é um excelente cirurgião. Vous travaillez? Também posso perguntar. Vous travaillez? Ou tu travailles? Lembrando sempre, ó. EZ, lembra? Som de E. Então, ó, vous travaillez, esse EZ sempre é forte. Vous travaillez, tá? Tu travailles. Aqui, ó. I, tu travailles. ES não é forte. ES nem fala. Tu travailles, tá? A gente para no L. Tu travailles.
Oui, je travaille. Sim, eu trabalho, né? Je suis dans le communication, tá? Eu estou nas telecomunicações. Eu atuo nas telecomunicações, tá? E assim por diante, tá? Non, je ne travaille pas. Je ne travaille pas. A gente vai ver ainda esse ne e esse pas, tá? Mas aqui, não, eu não trabalho. Je suis un stagiaire. Je fais un stage. Je suis un stagiaire. Eu sou um estagiário. Je fais un stage. Eu faço um estágio. Je suis au chômage. Je suis au chômage. Eu estou desempregado. Je suis chômeur. Je suis en retraite. Je suis en retraite. Je suis retraité. Tá? Outra pergunta que podemos fazer é: vous travaillez dans quoi? Vous travaillez dans quoi? Vous travaillez dans quoi? Ou tu travailles dans quel domaine? Lembrando sempre, vous travaillez dans quoi? Tu travailles dans quel domaine? Você trabalha em que área? Je travaille dans l'informatique. Je travaille dans l'enseignement. Eu trabalho dans l'informatique, com informática, em informática. Je travaille dans l'enseignement. L'enseignement. Eu trabalho no ensino, na área de ensino. Je fais de la couture. Je fais de la couture. Eu faço costura. Je travaille dans un bureau. Je travaille dans un bureau. E a outra pergunta que podemos fazer é: vous avez, aqui a gente tem o verbo ter, vous avez une activité professionnelle, ou tu as, verbo ter, tu as une activité professionnelle, você tem uma atividade profissional? Je travaille comme hôtesse de l'air. Eu trabalho como hôtesse de l'air. Je travaille comme policier. Comme policier. Je travaille comme directeur dans une entreprise. Je travaille comme directeur dans une entreprise. Tranquilo, né, pessoal? Tá ficando já, né? Eu trabalho, je travaille. Comme directeur, até chega a ser parecido com o português. Je travaille comme directeur dans une entreprise. Eu trabalho como diretor em uma empresa. Dans une. Je m'occupe de la divulgation de ces services. Je m'occupe. Eu me ocupo, né? Ou eu cuido de. Do quê? De la divulgation. Da divulgação. Divulgação. Desses serviços. Desses, né? De mais esses. Desses serviços. Je m'occupe de la promotion de l'éducation. Je m'occupe de la promotion de l'éducation. Tá? Eu me ocupo ou cuido da promoção da educação. Je m'occupe de la vente de produits artisanaux. De la vente des produits artesanaux. Tá? Venda de produtos artesanais. Je m'occupe de la vente des produits artesanaux. Certo, pessoal? Ó, exercícios a gente tem bastante para vocês aproveitarem. Lembrando que você tem aí, depois desse capítulo, umas 8, 10 páginas só de revisão do que a gente viu até agora, tá? Eu aconselho vocês a anotarem tudo que vocês lembram sobre os respectivos capítulos, tá? Porque logo em seguida vai ter um outro capítulo com 10 perguntas, tá? A mini avaliação sobre esse tópico, tá? Então, boa revisão, boa avaliação e a gente se vê no próximo tópico, no capítulo 12. Tchau, tchau, salut!